Pode vir aqui, vem aqui à frente um pouquinho, por favor. Ela, o que foi que eu fiz? Eu estava aí pensando, gente, isso aqui é novo. A Bárbara estava ministrando, talvez alguns não chegaram antes. No segundo louvor, ela ministrou e falou que teve um tempo de devocional, certo? Repete para a igreja o que foi que Deus ministrou com você nesse devocional. Mas antes de falar uma coisa, eu te liguei essa semana, te liguei no mês passado, a gente tem costume de ter convívio, tomar cafezinho. Não? Não falamos nada um com o outro? Ok. Eu sabia que você ia ministrar hoje. Nem você sabia que eu ia pregar. Falar para a igreja o que Deus ministrou no seu coração nesse seu devocional. Na verdade, assim, tem 2 semanas que Deus vem sempre Deus vem sempre testificando toda vez que eu entro pela manhã, né, que é o horário que eu consigo fazer o meu devocional. Deus vem sempre testificando essa palavra em meu coração. E essa semana, em especial, eu perguntei para Deus, Senhor, o que tu queres de mim, assim? Porque a gente sempre acha que é algo muito grande, que é algo muito... Ai, meu Deus, o Senhor quer me levar para as nações, quero missionar em África. E é na simplicidade. E Deus falou fortemente em meu coração, Bárbara, anda em minha presença e ser perfeita. Assim como Ele falou para o servo dele, né? Anda em minha presença e ser perfeito. E eu sempre, o dia inteiro, e essa palavra queimando sempre em meu coração. Anda em minha presença e ser perfeito. De manhã eu vou almoçar, vou tomar um pequeno almoço, anda em minha presença e ser perfeito. Eu vou falar qualquer coisa, anda em minha presença e ser perfeito. E Deus lembrou ela disso, ela ministrou à igreja. Então ela estendeu isso para a igreja, certo? Bárbara, leia aqui para mim, por favor. Anda em minha presença e ser perfeito. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Por que eu fiz isso? Eu quero que você entenda que a igreja é um movimento espiritual. Isso aqui nós não estamos com brincadeira aqui. Eu estou inserido num organismo espiritual. Não é atos isolados. O louvor é um ato isolado. Agora vai o ato isolado da palavra. Agora é o ato isolado do... Não. Nós somos um organismo conectados uns com os outros. Quem pode dizer amém? Não tem jeito. E Deus confirma, levanta. Ele começa a construir uma palavra no mês passado e já levanta uma oração no irmão, no outro, confirmando o que ele quer ministrar à sua igreja. E por isso ele deixou bem claro na sua palavra: aquele que tem ouvidos, ouça o quê? Que o Espírito diz à igreja. Então nós estamos num ambiente espiritual, meu irmão, onde Deus manifesta a sua palavra, onde Ele fala o que Ele quer dizer, onde a opinião humana e de homem não conta. Eu prego coisas onde eu mesmo sou reprovado, porque não importa se eu sou validado, concordo ou discordo, importa o que a palavra de Deus fala. Quem pode dizer amém? Isso é ser ministro do Evangelho, é ter zelo pela palavra que o Senhor diz e que Ele quer ministrar à igreja. Então fique bem atento, porque essa foi uma de várias vezes que Deus confirma o que Ele quer falar à igreja. E o tema dessa ministração hoje, eu só quis fazer esse à parte para você entender que nós não estamos aqui debaixo de um ritual, nós estamos debaixo de um ambiente espiritual. Quem pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? E eu coloquei aqui como tema, chamando o seguinte: restabelecendo a essência. Restabelecendo a essência. É muito triste quando alguém perde a essência, quando algo perde a essência, né? Você viu um perfume quando perde a sua essência? Ele não presta mais. Quando alguma coisa perde a sua essência, ele perde a sua utilidade. A palavra essência
na sua definição, ela tem várias definições, e dentro delas eu achei uma bem apropriada, que fala o seguinte: aquilo que constitui a natureza de um ser. Essência é aquilo que constitui a natureza de um ser. Ou seja, qual a essência que constitui a minha natureza? Eu tenho que me perguntar isso. Porque quando eu olho para algumas pessoas e quando eu ouço algumas pessoas, dá para identificar que a essência que a move, a essência que molda a identidade dela, não é a essência de Deus, não é a essência do Espírito Santo. Tem pessoas que se modulam pela essência do medo, sim ou não? Se modula na sua identidade pela essência da vingança. Nossa, pastor, que horrível. Eu conheci uma pessoa que foi abusada sexualmente na sua infância, e ele tinha muita vontade de matar, era um familiar, de matar esse familiar, só que ele não queria ser preso. E ele estava tão determinado em cumprir o plano dele, que ele estudou advocacia para poder saber como cometer esse crime sem ser preso. E ele passou em segundo lugar na faculdade pública em Portugal, em direito. A essência dele era a vingança. Esse homem poderia ser um grande médico, um grande artista, um grande cantor, mas até a profissão dele foi determinada pela essência da vingança. Não é errado, é uma excelente profissão, mas talvez não fosse a dele por propósito. Estão me compreendendo? Porque uma dor, uma essência de dor, começou a condicionar as escolhas e decisões, inclusive profissionais, no futuro. Isso é muito sério, muito sério. E graças a Deus, ele foi numa revisão de vida, e nesse revisão de vida foi quando ele contou esse testemunho, e ele abdicou deste plano dele, e ele perdoou e libertou, mas até ali as escolhas feitas não podiam retroceder, e ali ele continuou com a profissão dele, e Deus o tem abençoado. Que Deus é misericordioso, quem pode dizer amém? E Deus o tem abençoado. Eu espero que ele seja feliz. Não tenho mais contato com ele há muitos anos, mas esse testemunho me marcou, porque eu vejo como é que as pessoas podem ser moldadas com a essência errada, e isso pode machucar muito, e pode pesar muito a vida, quanto mais o tempo passa. Mas eu permito que uma essência errada condicione as minhas escolhas, condicione o meu comportamento, o meu dia a dia, mais sujeito a pressões, a sofrimentos, a depressões futuras eu estarei. Então eu tenho que entender, eu tenho que, por isso que eu falei, resgatando a minha essência. Então medo pode ser uma essência errada, vingança, dúvidas, ganância. Então, o bem ou o mal, qual é a essência que te move? Qual é a essência que te define? Quem perde a essência, meu irmão, perde a identidade. Quem perde a essência, perde a identidade. Nós somos muito mais fortes quando sabemos quem nós realmente somos e quais são as nossas raízes. Sabe aquele chamado pedigree, né? O looping, saber, um nome ruim que é dado para animal, mas define muito bem a gente saber o nosso passado, de onde nós viemos, né? Nós temos uma história, nós temos pessoas que nos antecederam, valores que nos precedem, e que nós vamos herdando e vamos defendendo. Isso é uma herança poderosa.
heranças de promessas. Promessas que Deus deu aos nossos pais, que talvez eles não viveram, mas pagaram um preço alto para que nós pudéssemos viver hoje. E nossos filhos vão viver amanhã, algumas que nós não vamos viver hoje. Quem pode dizer amém? Então, promessas são muito mais poderosas do que muitas vezes coisas físicas. Quando sai da boca de Deus, quando sai da boca do Senhor. Então, nós somos mais fortes quando sabemos quem nós realmente somos e quais são as nossas raízes. Qual é a sua essência? O que modula o seu caráter? O que modula a sua intenção? O que define, o que impera quando define o seu comportamento, as suas respostas? Esses impulsos são dicas da essência que impera em você. Por isso Jesus é o maior modificador de essências da face da terra. Porque há uma essência venenosa que atua no pecado. E há uma essência no sangue de Jesus que anula esse veneno, que escraviza a nossa carne, condicionando o comportamento que nos faz tomar escolhas que nos pesam no futuro. Quem está me compreendendo aí? Está me seguindo aí? Amém? Então, resgatando a nossa essência. Essa frase, anda em minha presença e ser perfeito, foi uma frase que Deus disse para Abraão. Em Gênesis 17:1, fala o seguinte: quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Repara que ele fala uma coisinha importante antes de falar e ser perfeito. Anda o quê? Em minha presença e consequentemente ser perfeito. Não, porque a perfeição aqui não está em não errar. Eu vou te explicar daqui a pouquinho sobre isso. Porque não está na questão de não ser pecador. Ok? Amém? Está claro isso? Nós vamos ser sempre pecadores. Nós vamos errar sempre. Quantas vezes Abraão errou? Está na Bíblia. Abraão mentiu. Abraão, ele não cumpriu ao pé da letra o plano de Deus. Ele foi cabeção. Deus ficou em silêncio com Abraão. Ele pisou na bola muitas vezes. Levou o sobrinho que não tinha que levar. Meu Deus, quantas coisas erradas Abraão fez. Certo? Mas perfeito aqui tem uma outra conotação que daqui a pouquinho eu vou deixar bem mais claro com você. Ele fala: você só pode ser perfeito na ótica do Senhor se você andar na presença. Ande na minha presença e ser perfeito. Você já reparou que nós mudamos de comportamento perto de algumas pessoas? Sim ou não? Seja sincero. A gente vai ficando mais velho, vai diminuindo, mas quanto mais novo você é, mais sujeito à mudança de comportamento você está quando está perto de alguma pessoa. Eu lembro uma vez que eu estava no meio de um ambiente onde tinha muitas crianças brincando. E tinha todo grupo tem a pessoa mais espalhafatosa, tem o mais silencioso, tem o mais comedido, né? E nesse grupo tinha uma pessoa bem espalhafatosa, ria alto e tudo mais. Mas, gente, as crianças só faltava pular no candeeiro e balançar assim, ó. As crianças subiam na parede, brigavam e jogavam as coisas. Eu estava olhando aquele, parecia um ambiente de guerra na sala. Falei, meu Deus, o que está acontecendo nesse ambiente aqui? Aquele ambiente louco, a sala, todo mundo berrando, e todo mundo falando alto para ser ouvida, a voz aumentando. Aí passou um tempo, essa pessoa saiu da sala, o ambiente mudou, as crianças acalmaram, as vozes abaixaram,
A modulação do diálogo mudou. Entende? Que não tem como. A presença de quem você escolhe estar influencia. Por mais que você rejeite, mas você está sujeito ao ambiente que está sendo criado. Por mais que você não queira. Sim ou não? Sim ou não? Você está sujeito ao ambiente que está sendo criado, porque você escolheu ficar naquela presença, naquele ambiente. Então, em qual presença de espírito você gasta mais tempo? Vou perguntar assim para você. Em qual presença de espírito você gasta mais tempo na sua vida? Faz uma pequena avaliação aí. Em qual presença de espírito você gasta mais tempo? Anda em minha presença e ser perfeito. Abraão, ele gastava tempo com Deus. Gastava tempo com Deus. Ele não tinha outro recurso senão Deus. Ele estava no meio do seco, do nada, no meio da improdutividade, do deserto, onde não tinha água, tinha que ter para cavar um poço da água. Sabe, ele saiu com a mão na frente e a mão atrás. Ele só tinha tudo, mas ele só tinha Deus. Mais nada. Ele só tinha Deus para se relacionar, só tinha Deus para esperar, só tinha Deus para conviver. Muitas vezes, o mais sortudo na vida é o que chega nesse ponto. Porque enquanto você tiver o papai, a mamãe, o colega, o banco para dar crédito, o fulano para negociar, o amigo da empresa para dar um jeitinho, você está enrolado. Às vezes a maior bênção da sua vida é você não ter mais recurso nenhum. Falar, ai pastor, você está sendo muito duro. Não, cara, tô não. Às vezes a maior bênção da vida de alguém é ser desmontado de todas as muletas da vida e só ter Deus para poder olhar, só ter Deus como recurso, só ter Deus como fonte. Essa é a maior maravilha que um homem pode ter. Foi o que eu e essa aqui vivemos aqui quando chegamos aqui em Portugal. Quando nosso primeiro filho nasceu, não tinha ninguém, não tinha um parente, a mãe de nenhum para ajudar, não tinha sabe? Tinha que se virar. O leite tinha que aparecer, o aluguel tinha que ser pago. Só tinha Deus, meu irmão. Era igual, eu falei, Abraão, eu te entendo. Abraão, eu te entendo. Meu único recurso é o Senhor. E ali eu aprendi que em nada eu posso me apoiar. Em nada eu posso me apoiar, a não ser na presença do Senhor, a não ser na força do Altíssimo, porque só Ele pode honrar, só Ele é fiel, só Ele pode te justificar e te sustentar. Se Ele não fizer, mais ninguém pode fazer. Então, não perca tempo, não espere as suas muletas todas caírem. Para de ficar olhando, buscando a vida mais fácil, encostando em um, encostando em outro, sendo uma ameba, me perdoa a expressão. Olhe para o altar, olhe para o Senhor, reaja, mostre a sua garra, pegue a sua espada, vai para frente e olhe para a sua fonte, para o seu provedor, o Jeová Jireh, o Altíssimo, porque Ele sim pode cavar o seu poço que jamais para de dar água para a sua vida, a fonte de vida que vai jorrar para sempre e vai te alimentar em nome de Jesus. Amém? Não espera cair as suas muletas. Tome a decisão correta. Ande na minha presença e ser perfeito. E Hebreus 11, que é o capítulo da fé, maravilhoso, tem uma parte que fala só sobre Abraão. Eu vou ler com você. Abre comigo, Hebreus 11, do versículo 8 ao 20, se eu não me engano. Depois começa a falar sobre Isaac também. Deixa eu achar aqui.
para não ficar de costas para vocês. Hebreus 11. Começa no 8. O 6 fala que pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí vamos lá para o 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Aqui vale aqui algum estudo, eu não quero parar aqui. Mas ele andou na terra que era dele, sem saber que era dele, como se fosse terra alheia, que ele estava andando em Canaã já. Às vezes você está andando já na sua promessa, e não sabe, meu irmão. Abraão estava assim, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, que lhe havia prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque, sim, e oferecendo o seu unigênito, aquele que recebera as promessas, e a quem se havia dito, em Isaque será chamada a tua descendência, julgando que Deus era poderoso, para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Quem pode dar um aleluia e um aplauso bem forte ao Senhor? Hebreus faz um resumo sobre a fé e gasta um tempinho especial para falar sobre Abraão. Anda em minha presença e ser perfeito. É tempo de resgatar as nossas essências. Quem pode dizer amém? Pula para Mateus 5, versículo 48. Solta lá, Mateus 5. Vamos agora usar a frase de Jesus, tá? Jesus falando agora. Lá atrás Deus fala para Abraão. Agora é Jesus falando para os discípulos, as ovelhas, a multidão está ali. E ele fala o seguinte, olha só, isso não é a mesma frase. Sede vós, o quê? Vocês não estão lendo não? Tá, não, né? Não tem cola? Mateus 5, 48, gente. Sem cola não lê não, não tem jeito não. Mateus 5, verso 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é, o quê? Perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Pastor, você está pondo em mim uma grande responsabilidade, que essa palavra é pesada. E tem muito perfeccionista aqui que vai embora em crise hoje. Calma, não vai embora em crise não. Perfeito aqui no grego, ela vem da palavra teleios, que quer dizer o seguinte: plenamente desenvolvido, amadurecido, completo, adulto, ok? Então, quando ele fala
sede vós perfeitos, ou seja, sede plenamente desenvolvidos, sede plenamente amadurecidos, se desenvolvam até o vosso limite, se exponencie ao seu potencial máximo. Quem pode dizer amém? Porque assim é o vosso Pai Celestial. O vosso Pai Celestial, ele está no seu exponente máximo, ele não tem limitações. Deus nos deu capacitações que estão inertes em nós. Quem reconhece com humildade que tem potencial dentro de você que não está sendo trabalhado e esticado? Quem pode pôr o braço no ar? Olha aí, tanto de gente. Sabe que tem algo grande dentro de você, que pode ser esticado, que pode ser trabalhado, que pode ser desenvolvido e não está sendo cuidado. É sobre esse ponto que Jesus fala. Sede vós perfeitos, ou seja, desenvolva, trabalhe, não negligencie todo o potencial que Deus colocou dentro de você. Teleios. Sede completo, sede íntegros. Ser íntegro é ter todo o potencial que Deus colocou em mim desenvolvido, exponenciado. Quem pode dizer amém? E tem que ser usado para isso. Porque quando eu desenvolvo um potencial, tarefas aparecem, responsabilidades vêm para minha mão. Mas também vem recompensas, vem autoridades, vem obras que glorificam o nome do Senhor. Quem quer ser aqui um instrumento de glorificação do nome de Deus? Diz amém aí. Você tem que exponenciar o potencial que Deus colocou dentro de você e está dormindo. Paulo, quando quis chacoalhar Timóteo, o seu discípulo, ele pegou, mandou uma cartinha, está lá, não sei se é 2 Timóteo ou 1 Timóteo, está o seguinte: desperta o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Ou seja, Timóteo, você está indo bem, cara, você está top, mas olha, desperta, tem um dom de Deus aí dentro, que eu enxerguei, que eu vi, que você não está trabalhando, Timóteo. Desperta o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Ser perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Nós somos feitos à imagem, conforme a sua semelhança. Quem pode dizer amém? Então, quase todo mundo levantou a mão, porque sente que tem potencial para mais. Sente que tem algo maior para ser realizado. Mas o que vai irrigar, o que vai adubar, o que vai fazer isso florescer, é aquela pequena dica que ele falou para Abraão: anda em minha presença. Isso é perfeito. Vamos mudar a frase? Anda em minha presença e todo o potencial que ainda não floresceu vai começar a crescer, vai começar a exponenciar, e você não vai entender tanta bênção, tanta conquista, tanto território que você vai conquistar. Quem pode aplaudir o Senhor aí? Sabe como é que nasceu o nome hebreu? Quem sabe aqui? Eu falo muito sobre isso. Vocês não escutam as pregações. Misericórdia. Deus, você me mostra na Bíblia, eu te dou 100 euros. Onde é que você vai achar na Bíblia que Deus fala assim: e Deus nomeou o povo, e eis que Deus chamou o povo hebreu? Mostra um lugar que Deus batiza o povo de hebreu. Não tem. Sabe por quê? Porque hebreu quer dizer uma palavra estrangeira que fala o seguinte: aquele que empreende e tem sucesso. Hã? Não ouvi, Rose, desculpa. Amém, amém. Você é hebreu. Nós somos hebreus, é isso aí.
aquele que empreende tem sucesso. Por quê? Porque Abraão andou na sua presença e foi perfeito. Ele andou, ele andou com Deus e o potencial dele, porque ele era Abrão. E passou a ser o quê? Abraão. Né? É 2 ao quadrado. A conta exponencial não é igual à somatória. A soma não é igual ao exponencial. 2 elevado a 2 não é igual a 2 mais 2. Abraão é mais forte do que Abrão. Exponencial é algo mais poderoso, sim ou não? Quando Deus te exponencia, não dá para calcular. É fora do seu limite. Como Abraão andou com Deus na sua presença, o potencial que estava parado ali começou a crescer. E está na Bíblia, leia. Não confie em mim, leia. Está na Bíblia. Que ele cresceu tanto, ele não pegou em arma, ele não ameaçou, ele não fez guerra como Davi. E fala, e os povos temiam Abraão por causa do seu crescimento. E os povos estrangeiros passaram a chamar ele de hebreu. O hebreu. Abraão, o hebreu. Abraão, aquele que empreende e tem sucesso. Abraão, aquele que tem iniciativa e vai até o fim em tudo. Abraão, aquele que prospera em tudo. Abraão, aquele que escolhe a campina seca, o pasto seco, enquanto o sobrinho vai para o pasto verde e para em Sodoma. Ele pega o pasto seco e continua com o gado multiplicando. O sobrinho pega o pasto verde e para em Sodoma e perde os gados todos. Porque ele é o hebreu, aquele que empreende e vai até o final. Aquele que empreende e vence em tudo. Amém? Anda em minha presença e ser perfeito. É assim que você exponencia o potencial. Misericórdia, que eu só tenho esse tempo. O que eu vou fazer? Aqui é só a introdução. Bom, assim, dito isto, nasce a seguinte pergunta. Como fazer então? Se eu entendo que teleios é aquele que é completo, né? Aquele que cumpre o seu propósito, como que eu posso cumprir o meu propósito? Faça comigo, santificação, consagração. Vou tentar, porque não dá tempo de falar tudo, vou tentar resumir nesses 2 pontos a palavra inteira e talvez eu continue na semana que vem. Mas esses 2 pontos são importantes e eu vou falar sobre isso. Santificação tem a ver com o quanto de Deus está em mim. Faça comigo, santificação é o quanto de Deus está em mim. Isso chama-se santificação. Por isso que quando você lê a Bíblia, você se sente bem, você é santificado, você é limpo. Quem que se sente diferente quando lê a Bíblia aqui? É um processo de limpeza, de santificação. Quando você ora, você é santificado. A igreja é santificada. Quando você ministra a palavra, você é santificado. Santificação é o quanto de Deus existe em mim. Não dá para andar com Deus sem santificação. A santificação é o que me revela, é o que denuncia o que está de errado, é o que distingue as trevas da luz, o certo do errado, o que é pecado do que não é pecado. É o que traz uma consciência santa e destrói aquela consciência cauterizada, que é a pessoa que já não tem consciência, onde o pecado já não dói. A pessoa, quando chega num ponto que já não dói mais pecar, já não dói mais errar, porque tem a chamada consciência cauterizada, porque não tem mais o processo de santificação. Já não tem esse costume de Deus estar nela.
de chamar para ela a presença de Deus. Então, quanto mais eu tenho Deus em mim, mais santificado eu estou. Quanto mais eu dedico tempo com Deus, mais santificação eu tenho. É como eu tomar banho. Se eu sirvo a Deus e não me santifico, eu sou um trabalhador que não toma banho. Então eu preciso me santificar. Não dá para andar com Deus sem santificação. Em João 20, 21, fala o seguinte: disse-lhes então Jesus, segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou-lhes e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Santificação. Era necessário que eles fossem santificados, para que eles andassem na presença de Deus todos os dias, para que todo o potencial, tudo que Deus semeou e plantou dentro deles, pudesse florescer, pudesse exponenciar e acontecer. Quanto tempo você gasta na sua vida para a santificação, para a leitura da palavra, para a oração, para o devocional, para os louvores, para a adoração a Deus, para contemplar aquilo que Ele criou? Eu às vezes estou lá em casa, saio assim na porta, olho para o céu e falo: louvado seja o teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem criado, essas grandezas maravilhosas, e o Senhor é muito maior do que tudo isso, sabe? Eu não tenho hora para orar, não tenho hora para adorar. É hora que dá vontade. É hora que eu sou meio, eu tenho que te confessar o meu pecado. Eu sou meio indisciplinado em termos de horários. Tem gente que é de reloginho, né? Tal hora eu vou orar, tal hora eu não consigo, não faz parte de mim. Eu sou um pouco espontâneo. Mas eu tenho aquele princípio que Deus deu para Josué: medite, ser forte e corajoso. Antes medite na lei, de dia e de noite, e dela não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. E tudo o que você fizer prosperará. E pode dizer amém. É muito intenso você viver uma vida meditando na palavra. Se você é santificado lendo a palavra, quanto mais você meditando na palavra durante o dia. Você pega um versículo e ele fica na sua cabeça. Você fica meditando, você fica ruminando, você fica ali trabalhando, ele fica ecoando no seu coração. Medite na palavra, de dia e de noite. E dela não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Ser forte e ser corajoso. Foi o princípio que ele deu para Josué, para garantir que ele fosse até o final da missão dele, que ele conseguisse levar o povo até Canaã. Então, queridos, não dá para viver uma igreja sem santificação. Quem pode dizer amém? Às vezes a gente quer fazer tudo na igreja, tem um ativismo constante, temos células, trabalhamos muito, mas não estamos santificados. Não estamos gastando tempo de ter Deus em nós. Depois tem a consagração. Fala comigo assim: consagração. Aqui o bicho pega. Porque enquanto santificação é o quanto de Deus está em mim, consagração é o quanto de mim pertence a Deus. Santificação é o quanto de Deus está em mim. Consagração é o quanto de mim está na mão de Deus. Quanto de você está na mão de Deus? Quando um filho nasce, o pai vai para o altar, enquanto ele tem autoridade,
E ele consagra a criança a Deus. Ele fala, eu entrego todo o meu filho, consagrando. Eu entrego todo o meu filho nas tuas mãos. Ele é teu. Cuida dele. Me dê graça, sabedoria, para levá-lo nos teus caminhos. Mas ele é teu. Amém? Consagração. Mas vai chegar um nível na vida dele que haverão entregas e consagrações que ele mesmo vai ter que fazer, que você não pode fazer por ele. E aí é onde nós travamos. Tem pessoas que são santificadas, mas não estão consagradas. E tem pessoas consagradas que não estão santificadas. O santificado sem ser consagrado, sabe aquela pessoa com... Sabe aquela doença que a pessoa tem mania de limpeza? Quem sabe? Aí limpa tudo, põe luva, ai que toda hora limpa 10 vezes, põe álcool em gel. Sabe aquela pessoa? Mas ela não produz, porque ela tem até medo de sair de casa. É o santificado sem ser consagrado. Porque ele tem tudo de Deus, ele tem Deus, ele é espiritual, Deus fala com ele, e ele é isso, e ele é aquilo, e ele arrepia, e ele ora em língua, e tem dons espirituais, e tem experiências espirituais, mas ele não sai das quatro paredes, ele não se dá ao reino, ele não produz, ele não evangeliza, ele não abre uma célula, ele não se expõe, ele não se arrisca, ele não se entrega o suficiente. As suas finanças não são consagradas, porque é dele, não está no altar, não há consagração financeira, é tudo dele, entende? É o santificado sem ser consagrado. Quando a pessoa é santificada, ela só ela que avança, mas o reino não avança. Quando a pessoa é consagrada, ela avança e o reino também avança. Quem pode dizer amém? Estão entendendo? Quando eu sou santificado, só eu que estou crescendo interiormente e com Deus, mas o reino não avança se eu não for consagrado. Quando eu sou as duas coisas, eu sou edificado, eu cresço, mas o reino também avança, porque eu me entreguei no altar para que Deus me use da maneira que Ele quiser. Então o reino, não tem como o reino não avançar com uma igreja santificada e consagrada. Hoje em dia há um desequilíbrio, ou há santificação e não há consagração, ou há consagração, há pessoas ativistas que querem fazer, querem estar, querem holofote, mas não há santificação, portanto não há autoridade, não há testificação do Espírito quando se faz alguma coisa, e aquilo também não desenvolve, e as coisas não andam. Nós temos que ter as duas coisas. Santificação é ter Deus em nós, e consagração é Deus nos ter. Quanto de você pertence a Deus? Quanto do seu tempo, vamos ser mais claros, quanto do seu tempo pertence a Deus? Quanto do seu tempo pertence a Deus? Eu passei outro dia, eu nem posso falar algumas coisas de púlpito, porque estava sendo gravado na internet, né? E o pessoal da net não perdoa. Outro dia, só fazendo aqui um parêntese aqui, né? Eu postei um novo vídeo no YouTube, no meu canal. Aí vem todos os comentários, né? Aí veio lá um abençoadíssimo. Aí escreveu assim: que igreja feia e escura. Quem anda em trevas não está com Jesus. Desse jeito, Tiago. Aí eu peguei e falei assim: mas não é possível que eu tenha que aturar um negócio desse. Aí eu peguei e respondi assim: muito obrigado pelo seu comentário. Você tinha que ver antes, era muito pior. Mas nunca isso impediu a gente de pregar o evangelho. Mas vamos melhorar mais ainda. Que Deus abençoe o iluminadíssimo, eu falei para ele. É cada um que aparece, né?
Então a gente não pode falar algumas coisas, mas outro dia eu estava falando. Hã? Eu sei. Aí tem pessoas que não se dão um mínimo para Deus. A gente faz tanto esforço para que o reino avance. E eu passei há pouco tempo uma experiência que eu falei, Viviane, não dá mais. Porque eu pedi o mínimo dos mínimos para um grupo de pessoas. Liguei um por um, falei, você pode fazer isso, o mínimo para que isso aconteça? Posso, pastor, posso, conta comigo. Posso, pastor, posso, conta comigo. Posso, pastor, posso, conta comigo. No dia todos, eu só pedi um dia, em um mês, em uma semana, o mínimo que eles podiam fazer para Deus. No dia, todo mundo, não posso. Falei, gente, a Bíblia me fala que eu não posso jogar pérolas aos porcos. É forte, mas a definição, por que ele usa essa definição? É pérolas aos porcos. Porque se você pegar um diamante e colocar no meio de uma alfarroba, de uma lavagem, o porco não vai separar o diamante, que é valioso, e comer a sua lavagem. Ele vai comer tudo, sim ou não? Comer tudo. Ele não diferencia o diamante da ração. Ele não faz diferença do que é valoroso, do que é eterno, do que é só combustível passageiro. Foi não, tem limite. Tem limite. E olha que eu sou conhecido como o cara da paciência. Entendeu? O pastor Ais tem paciência demais. Já tive muito mais. Está acabando. Acho que o pessoal tá esgotando o depósito. Por quê? Falta consagração. Essas pessoas não se entregaram para Deus. Elas querem ativismo, elas querem ter uma igrejinha para chegar lá, falar amém e voltar e continuar a vida delas de pecado, de perseguições financeiras e objetivos, não tem diferença nenhuma entre elas e o outro do mundo. Aí no domingo vai lá, bate o ponto e segue a vida depois da semana toda como se fosse qualquer um no mundo. Não tem diferença entre eles e os outros do mundo. Não tem. Só tem uma. De vez em quando eles vão lá na igreja bater ponto. Depois sai. Por quê? Não há santificação e não há consagração. Há alguma religiosidade. E religiosidade não salva, não muda, não transforma, não faz nenhuma diferença na sociedade. E é isso que nós precisamos de entender. Faça comigo: santificação, consagração. Eu tenho que saber o meu papel na caminhada. Quando eu me santifico, eu avanço. Quando eu me consagro, o reino avança. Esses dois princípios, eles permitem juntos abrir muitas portas, vencer batalhas que são inevitáveis dentro do meu propósito, permitir que Deus construa um dia a dia onde a palavra impossível já não faça sentido em nossas vidas. Esse é o maior propósito de Deus na minha vida e na sua vida. É o dia onde a palavra impossível não caiba mais no seu vocabulário. Eu preguei umas 2 palavras falando sobre isso, usando até Abraão como exemplo. Se você puder depois procure na internet. O plano do Senhor é que a palavra impossível não caiba no seu vocabulário. Quem pode dizer amém? Nós somos limitados pelos nossos sistemas de crenças.
você chegou, você não avança ou vai avançar segundo o sistema de crenças que você construiu para a sua vida. Se você não permitir Deus quebrar alguns sistemas de crenças que são limitadores na sua vida, você não vai conseguir avançar mais. Crenças que até nasceram dentro da igreja e ensinados por pastores, muitas vezes, que vão contra aquilo que Deus quer realizar na sua história. Vou lá para baixo agora, vou pular tudo, já baguncei tudo mesmo. Em Lucas 6, verso 6, nós vemos duas coisas. Nós vemos Jesus quebrando os sistemas de crenças, para concluir, senão não vou parar mais, nem vou olhar para demais. Lucas 6, você vê Jesus curando um homem com a mão atrofiada. Quem conhece a passagem? Vamos ler? Só para a gente contextualizar. Você pode pôr aí, Jay? Não sei se está bem tudo aí que eu quero. 6. Num outro sábado, fala comigo assim, sábado. Fala assim comigo, sistema de crenças. Ele escolheu o sábado, mais uma vez. Ele entrou na sinagoga e iniciou o seu ensino. E estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os doutores da lei e os fariseus estavam ávidos para achar algum motivo pelo qual pudessem acusar Jesus. E por isso o observavam com toda a atenção, a fim de perceber se ele o haveria de curar durante o sábado. E Cristo vai dar um motivo para eles. 9. 8, 9. Adorei, não? Desculpa, eu fui lento, ficou muito mais. Eu li o 7, né? Foi tão rápido que eu fui ineficiente, gente, desculpa. Todavia, Jesus tinha conhecimento do que eles pensavam. Mesmo assim, pediu ao homem da mão atrofiada: levanta-te, vem à frente e permanece em pé aqui no meio. E o homem se levantou e atendeu a ele. Jesus então dirigiu-se a eles: eu vos apresento uma questão. O que é permitido realizar no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? E Jesus olha atentamente para cada um dos que estão à sua volta e ordena ao homem: estende a tua mão. O homem a estendeu e ela foi instantaneamente restaurada. Contudo, eles ficaram enraivecidos e começaram a tramar entre si sobre que fim dariam a Jesus. Dê um aplauso bem forte, Senhor, por essa cura maravilhosa. Duas coisas aqui eu quero finalizar para que a gente entenda. Cristo, o Espírito Santo, ele vai sempre trabalhar contra os sistemas de crenças que atrapalham você crer, você ter iniciativas, você procurar mais o lado negativo do que o lado positivo. Ele trouxe o problema, ele fez uma pergunta para quem estava lá, que ele sabia que estava contra ele, pergunta essa que poderia trazê-los para uma visão diferente, sim ou não? Uma visão mais positiva, uma visão de amor, de misericórdia com aquele que estava com a mão ressequida. Mas não, para eles era mais fácil defender o sistema de crenças e incriminar Jesus do que celebrar um homem que foi curado de uma mão atrofiada. Às vezes nós ficamos muito mais felizes quando alguém tenta alguma coisa e dá errado, porque prova que eu estou muito bem quieto, do que quando alguém tenta algo e dá certo, e prova que eu estou assim porque eu quero. Se eu fosse ousado
Se eu tivesse sido ousado lá atrás, eu também teria dado certo. Quando nós somos assim, nós somos iguaizinhos a esses fariseus aqui, que preferem ficar chateado quando o outro é curado e achar outras desculpas para incriminar ou acusar aquele que curou. Então, Deus quer quebrar as suas crenças limitadoras. Quem pode dizer amém? Queridos, deixa Deus construir em você uma mentalidade onde a palavra impossível não caiba no seu vocabulário. O que eu acho legal na passagem é que tem aqui uma simbologia por trás. Porque a mão direita, ela é a mão da espada, ela é a mão da autoridade, ela é a mão da destreza, ela é a mão que assina os decretos. Ela é a mão importante. E muitas vezes o que nos falta é ter essa mão da guerra, a mão da destreza, a mão da espada desatrofiada. Tem muita gente no mundo espiritual que tem essa mão atrofiada. E Deus chama, vem para o meio, vem para cá, se põe em evidência, saia das beiradas, saia do ocultismo, saia das dúvidas, saia desses sistemas que te afastam do milagre. Se ponha no meio, se ponha perto de mim, se ponha onde a expectativa existe. Fique perto de pessoas que têm expectativa, para que a mão da espada, a mão da luta, a mão da autoridade, a mão que escreve novas histórias, que escreve novos decretos, possa se desatrofiar em nome de Jesus. E a espada venha para a sua mão, uma caneta venha para a sua mão, para você assinar decretos espirituais em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deus hoje está nos dando essa autoridade, está desatrofiando mãos que estão atrofiadas aqui, mãos que já que não podiam pegar em espadas para batalhar, que não podiam assinar decretos, que não podiam ter autoridade. Deus hoje toca a sua vida e te libera um novo tempo em nome de Jesus. Você crê nisso? Porque Deus é um Deus de graça. Mas tão somente anda em minha presença e ser perfeito, e ser completo. Se santifique, se consagre em nome de Jesus. Fica de pé onde você está. Mateus 5 fala sobre sermos o sal da terra e sermos a luz do mundo. É um dos versículos mais poderosos que fala sobre o propósito da igreja. Sal por quê? Porque nós damos sabor. E o sal, ele é um protetor da carne. Ele não deixa apodrecer. Ou seja, a igreja, eu e você somos as pessoas que Deus levantou para que a morte não alcance pessoas que estão condenadas à morte, se não aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Você pode dizer amém? E depois ele fala no verso 15 o seguinte, sobre a candeia. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim, ouça isso, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Propósito: para que vejam. Fala comigo assim, vejam. Fala assim, vejam. Para que vejam as vossas boas obras. Deus quer que você exponencie o seu potencial
Boas obras aqui são os seus resultados que estão para acontecer, as suas conquistas que estão por vir, os lugares altos que você ainda vai tomar posse. Quem pode dizer amém? Está na Bíblia. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, não é diante do céu, não é do inferno, é diante dos homens. Propósito, para que vejam as vossas boas obras. Olha só a consequência. E glorifiquem o vosso Pai. Toda a sua conquista, todos os seus resultados, as suas vitórias, têm um propósito só: as pessoas testificarem e glorificarem que o seu Deus, o seu Senhor, é o poderoso Deus, o Deus Altíssimo, o Deus Eterno, que também é a esperança dele, e que você tem a solução para a vida dele, apresentando a ele Jesus como Senhor e Salvador. E glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Deixa o Senhor exponenciar a sua vida. Santificação e consagração. Fala comigo: santificação, consagração. Fala assim: mais de Deus em mim, tudo de mim nas mãos de Deus. De novo: mais de Deus em mim. Santificação, fala: tudo de mim nas mãos de Deus. Consagração. Essa é uma atitude, é uma escolha, é um tempo que só você pode fazer, que só você pode dedicar ao Senhor. Anda em minha presença e ser perfeito. Ou como Jesus disse em Mateus 5: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Eu quero que você dedique agora um tempo com o Senhor, como oração pessoal, uma oração sua, uma oração sincera. Feche os seus olhos e eleve o seu pensamento ao Altíssimo, eleve o seu pensamento ao Santo dos Santos, como se você agora estivesse em seu quarto, em secreto, e ninguém mais estivesse te vendo, no seu anonimato, só você e Deus, e fale aquilo que está no seu íntimo para o seu Deus, para o seu Pai. Porque, como fala a palavra, o vosso Pai que ouve o que está em secreto vai receber a sua oração e vai te atender. Não importa o volume da sua voz, não importa o seu vocabulário, importa a sua sinceridade, importa o seu coração aberto, importa a sua expectativa, importa a sua fé. Esse tipo de oração é uma oração que rasga os céus, que destrona potestades, que envergonha os principados, que faz cair por terra todo o exército do inferno. É uma oração de extrema autoridade, porque o Senhor acolhe, o Senhor abraça, o Senhor te chama para um novo tempo, para te dar a autoridade que Ele deu para Abraão. Nós somos herdeiros de Abraão nas suas promessas, e assim como os outros povos o chamaram de hebreu, aquele que começa e termina, que empreende e dá certo, assim também será em sua vida. Essa unção também está sobre mim, sobre você, porque há um propósito, para que resplandeça para as pessoas a vossa luz e as vossas boas obras, para que o vosso Pai que estás nos céus seja glorificado. Essa é a unção, essa é a autoridade que está neste altar, e deste altar está fluindo para a sua vida, para a sua casa, neste momento, neste dia.
para glorificar o nome do Senhor. Então ore, se entregue, se santifique e se consagre. Santifique-se e se consagre e deixa o Senhor, deixa o Espírito Santo fazer o resto, porque só as mãos de Deus, só o Senhor pode ser a sua fonte inesgotável de recursos para te levar aonde só o Senhor pode levar. Ore e se consagre ao Senhor em nome de Jesus. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero Adore, adore, adore. Entre no Santo dos Santos. Sinta o Espírito Santo. Sinta a sua presença. mais sair daqui. Ouça a voz do Senhor Me ministrar o seu coração. Grandes coisas que só Ele pode ministrar, só Ele pode falar, só Ele pode fazer. mais sair daqui. Você pode pensar assim: isso é coisa da minha cabeça, é a minha mente falando. Não é a sua mente, é o Espírito Santo falando com você, meu irmão. Você apenas não tem experiência ainda, mas Ele está falando com você, desafiando, te encorajando, te impulsionando, esticando o seu potencial. Então somente se consagre, se santifique e deixe o Espírito Santo encher a sua vida. Deixe o Espírito Santo potencializar você, porque grandes coisas, grandes obras Ele tem para a sua vida. Um propósito pleno Ele definiu para você, e Ele vai cumprir, porque Ele é um Deus de propósitos, Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus que não falha em seus desígnios. Por mais que você queira fugir daquilo que Ele escolheu para você, você não vai conseguir fugir, porque ninguém foge dos planos poderosos e grandiosos do Senhor dos Exércitos. Você é amado e escolhido, e Ele te quer, e Ele vai te usar com grande força, com poderosa destra e grande poder, em nome de Jesus. Ouça com clareza a voz do Senhor, que hoje Ele abra os seus ouvidos para ouvir a sua voz, que hoje se caia as escamas dos olhos, para que se possa enxergar o mundo espiritual, que se abram os lábios que antes estavam calados, para que se profira as grandiosas palavras do Senhor, os mistérios do Altíssimo pela sua boca, em nome de Jesus. É o que eu ministro sobre a tua casa e sobre a tua igreja,
para que o Senhor venha ser glorificado, e um grande exército de homens e mulheres cheios de autoridade, consagrados, santificados, venha se mover sobre essa terra com grande poder, com chama, com amor, com paixão e com a tua presença, no nome de Jesus. Quem recebe, quem foi abençoado, quem está feliz, dê um aplauso bem forte ao Senhor, glorifica, adore. Oh, obrigado, Jesus. Oh, o Senhor é maravilhoso. Louvado seja o teu nome. Toda honra, toda glória, todo louvor entregamos a ti, Senhor. Entregamos a ti, Senhor. Só a ti honra, glória e louvor, hoje e eternamente, Pai. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Põe as mãos no alto onde você está. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus, o Filho, que as comunhões e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, com todos nós, não só hoje, mas todos os teus dias, cumprindo todos os planos e todo o propósito de Deus para a sua vida, para que as boas obras do Senhor resplandeçam sobre ti e que o nome dele venha a ser glorificado hoje e eternamente, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, com uma semana abençoada, cheia de vitória. Não saia sem dar um abraço no mínimo em 10 pessoas, no nome de Jesus.